nossa comunidade, não só de formar pessoas através da educação, mas através das relações, do bom comportamento. É muito mais que uma instituição de ensino, né? É uma satisfação estar aqui conversando contigo mais uma vez, as tantas que já tivemos oportunidades nos microfones e fora deles. Sem dúvida alguma, a gente só pede que tu esteja por aqui mais vezes, Guilherme, porque tu fala de algo assim que é essencial. Eu falo como uma enneagramada, já vou começando assim, né? A Eli Rodrigues enneagramada assim como grande parte aqui do nosso time FEMA, a FEMA investindo na gente também nesse aspecto. Mas primeiro fala assim um pouco da tua caminhada. Tu é um cara que está sempre buscando conhecimento, cada vez mais aprimorando, né, para poder formar pessoas em enneagrama, se é que eu posso usar esse termo, né? Mas fala um pouquinho do Guilherme pra gente. É um pouco difícil a gente pensar assim em que momento despertou a nossa trajetória para isso. Eu fiz enneagrama há mais de 10 anos. Por uma época trabalhei com isso e tive um período que continuei estudando enneagrama achando que nunca mais ia trabalhar com enneagrama, né? Até que veio o convite do professor Carlos e numa brincadeira a gente acabou transformando isso num negócio, né? Fiz muitas formações e sempre o trabalho mais importante ali que eu penso é nós podermos estar nos trabalhando para poder entregar alguma coisa, né? Então sempre ao longo da minha trajetória o processo de autoconhecimento sempre teve muito presente através principalmente da psicanálise, que é uma abordagem que eu tenho um carinho profundo assim. Não tem como eu ajudar as pessoas a trilharem um caminho sendo que nem eu cheguei nesse caminho, né? Claro que continuo tendo meus desafios, continuo tendo as minhas limitações como qualquer ser humano, mas a trajetória de autoconhecimento ela já vem de muitos anos, assim, há mais de 2 décadas que eu vinha buscando isso para mim. Mas jamais imaginava que fosse trabalhar com isso, jamais imaginei que fosse estar que nem em novembro do ano passado fazendo uma acreditação internacional em enneagrama lá em São Paulo para poder continuar entregando enneagrama a um nível de excelência assim bem rígido, né? Sim. Então a gente fala muito sobre formação hoje, sobre graduação, pós-graduação. Hoje as pessoas estão perdendo um pouco o viés disso. A própria inteligência artificial trouxe uma outra dinâmica de conhecimento, mas quanto mais a gente fala sobre autoconhecimento, mais eu penso que, cara, nenhuma inteligência artificial, nenhuma formação vai conseguir dar isso para nós de maneira plena para que tu consiga se sentir melhor, né? Eu sempre falo para as pessoas, a gente falava sobre isso antes, né? A questão não é se um comportamento meu é certo ou errado, ou bom ou ruim. A questão que nós precisamos pensar em autoconhecimento é se a atitude que eu tenho hoje ela vai me custar muito no futuro, o quanto emocionalmente vai me custar eu manter alguns comportamentos. Não é sobre se as pessoas acham isso bom ou ruim. É se daqui 5 anos eu vou conseguir sustentar quem eu sou do jeito que eu tô sendo hoje. Quantas coisas eu já vou ter perdido na minha vida. Ou um pouco mais apocalíptico, quantas pessoas eu vou ter perdido da minha vida, quantas pessoas do meu convívio pessoal, de amigos, da própria questão de família que tem a sua dinâmica de desafio, que é totalmente natural. Negócios principalmente, quantas oportunidades, quantas trajetórias você vai deixar de trilhar porque você não se percebeu emocionalmente e está naquela perspectiva da sombra. Então o autoconhecimento é sobre isso, é você estar consciente do padrão que você vem repetindo, não para curar isso, mas para você ter a oportunidade de agir de forma intencional, ter a intenção de, eu estou repetindo o mesmo equívoco que me levou para um lugar que eu conheço e não quero para mim. Então, tomarei uma atitude diferente a partir desse momento. O autoconhecimento é isso, ele te dá poder para que você tenha uma atitude intencional e essa atitude é só você que pode ter. E qual que é o diferencial do enneagrama nesse processo, Guilherme? Por que, inclusive, que esse método que você aplica, ele é tão diferente dos demais, né? Presencial, com pessoas, com vivências reais. Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu penso que a grandiosidade do treinamento, você já participou dele há um tempo atrás, está convidada para reciclar, hein? Já tem que fazer de novo, né? Já tô na época de reciclar. Porque sempre a gente agrega algumas coisas a mais, né? Por que eu considero que o enneagrama é diferencial em relação a outras ferramentas de autoconhecimento? Primeiro porque o centro da sala não é eu. Eu sou um instrutor que estou acreditado pela Associação Internacional, tenho uma excelente bagagem, busco me trabalhar, mas o centro da formação não pode ser eu. O centro de uma formação de autoconhecimento não pode ser quem está conduzindo. O protagonista tem que ser você. E nós estruturamos uma metodologia e eu venho buscando melhorar isso a cada turma que eu entrego para que as pessoas consigam se sentir confortáveis para partilhar algumas etapas da sua vida. Não existe nenhum tipo de exposição, cada um partilha aquilo que quer,
Acontece que até uma determinada altura o pessoal fica um pouco receoso, mas depois de uma altura tá todo mundo vendo que tá todo mundo procurando a mesma coisa e as pessoas se sentem confortáveis para poder partilhar algumas coisas. E essa partilha acaba fazendo com que a grandiosidade do Enneagrama seja o grande grupo, o grande coletivo. Eu penso que esse seja um dos principais motivos hoje de eu ter conseguido almejar um pouquinho de credibilidade para as pessoas decidirem fazer Enneagrama comigo e não com outros colegas. Maravilha. Guilherme Renz aqui com a gente sobre Enneagrama, essa ferramenta fantástica de autoconhecimento. E deixa eu te fazer uma próxima pergunta, Guilherme, mas falando um pouquinho também do que eu vivenciei, né? E eu sempre digo, sem medo de errar, que fazer o Enneagrama, ter sido presenteada pela FEMA com o Enneagrama, não só para mim, mas para minha família, no caso eu e meu marido, foi um divisor de águas na nossa vida. Era antes Enneagrama e pós Enneagrama na relação. E aí eu me refiro mais especificamente na relação a Eli Rodrigues e o Alexandre Gacli, marido e mulher, a pessoa e o cônjuge. Então, a partir disso, eu quero que tu me diga o seguinte: uma vez a gente descobrindo o perfil, né, o padrão que a gente tem, né, impossível voltar ao estado anterior. Isso é perceptível, tem sido perceptível em todas essas centenas de pessoas que já fizeram a formação com você? Então, Eli, essa é uma questão assim bem delicada, porque sim, a partir do momento que tu sabe o teu perfil, não tem mais como tu omitir, ou como, vamos usar uma palavra bem feia, né? Como tu desver ele. Né? Era isso que não eu tava pensando. tem como você fazer isso. Mas o que acontece, e isso é uma limitação do próprio ser humano, é que com o passar do tempo e com a nossa rotina, as nossas defesas vão se armando de novo para que algumas coisas continuem aparecendo e eu não perceba. E essa é uma estratégia natural de defesa do ser humano. Então, se tu fizer Enneagrama de novo, ou se tu for para um outro trabalho de autoconhecimento, principalmente um trabalho terapêutico de longo prazo, que eu super recomendo, inclusive muitas pessoas vêm para o Enneagrama e acabam saindo dele percebendo que, olha, é legal eu me autoconhecer. Tu começa a perceber que nós criamos estratégias para conseguir lidar com algumas coisas, mas outras vão surgindo. Por isso que eu digo que autoconhecimento não existe um início, meio e fim. Você só começa e talvez até o final da tua vida você vai ter a oportunidade de se autoconhecer e perceber como é que você reage. Então não tem como tu desver o teu tipo, o teu padrão de personalidade. Mas acontece que com o passar do tempo a gente acaba se defendendo de algumas coisas e não dando tanta atenção para alguma delas. Esse é um processo natural, não é da Eli, não é do Guilherme, é do ser humano como um todo. Maravilha. E eu quero te fazer uma pergunta, inclusive assim, mais pessoal. Guilherme, o que tu imagina que sem o Enneagrama, quem sabe o Guilherme teria deixado de conhecer? De se conhecer? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão. Essa aí eu ensaiei, inclusive. Nossa senhora, e ela tá sem script aqui, pessoal. Desafiei aqui. Não tem como a gente saber ali, mas eu percebo assim que muitos desafios eu considero que tenham sido superados em virtude da dinâmica do Enneagrama. Da dinâmica de não do Enneagrama com os outros, mas da dinâmica do Enneagrama comigo. Porque a grande questão, e o Jung fala muito sobre isso, né? Da gente colocar a luz sobre os nossos comportamentos. De novo entra aquilo, não é o que me acontece, e sim o como eu me sinto em relação a isso, é o como eu vou agir em relação àquilo. E todos nós hoje vamos ter motivos para decidir não agir de maneira positiva em determinadas situações, mediante uma coisa que aconteceu. No trabalho acontece isso, na relação com o Ali, que é teu esposo, vai acontecer isso, na relação com a minha namorada vai acontecer isso. Sempre vai ter motivos. A questão é o quanto eu idealizo da minha vida e o quanto eu coloco luz para, não, isso aqui é real, isso aqui é só como eu tô me sentindo. É uma perspectiva um pouco estoica, assim, né? O estoicismo traz essa bagagem, assim, de nós conseguir entender que quando eu me incomodo com alguma coisa, eu tô me incomodando com aquela coisa, não com aquela pessoa. Não é com a pessoa, é com aquilo que ela me fez. Mas o que ela me fez me incomodou por um motivo que é meu. Então quem tem que se ver com isso sou eu. Não é eu cobrar do outro. Mas a gente projeta no outro. A gente quer atingir o outro. Claro, por quê? Porque enquanto eu tô atingindo o outro, eu não preciso olhar para mim.
Aí é mais fácil eu condenar a atitude das outras pessoas do que eu olhar para mim e dizer, mas eu me incomodei porque, poxa, tô com raiva da Eli hoje. Mas por que eu tô com raiva da Eli hoje? A partir do momento que eu tiro a perspectiva de olhar para Eli e ver assim, o quanto eu tô com raiva de ti por você, e olho para mim, cara, o que tem na Eli hoje que tá me incomodando por mim? O que eu gostaria? Aí eu começo a perceber que essa sombra que eu tenho, ela começa a virar luz, porque eu começo a compreender algumas coisas sobre mim. E esse é o caminho. Quando eu paro de esperar pelo mundo respostas que, na verdade, elas estão dentro de mim. Eu tive uma oportunidade agora lá na convenção em São Paulo com o Nicolai Cursino. O Nicolai é uma das maiores referências de Enneagrama a nível de mundo. É mundo, não é Brasil. E aí eu fiz uma pergunta para ele, gravando alguns vídeos lá, e aí eu nunca vou esquecer disso, assim, né? Eu disse, Nicolai, esse trabalho de transcender, e fiz assim com a mão, elevando a mão acima, né? Como que a gente pode trabalhar isso de maneira mais intensa? E aí ele, de cara, assim, né? Tipo, corte rápido Tramontina. Quando tu entender que teu trabalho de transcender não é para cima, e sim para dentro. Opa! E isso gravou em mim porque conversa exatamente com a abordagem que eu considero válida. Cara, se volta para ti. As respostas que nós precisamos para evoluir como ser humano, elas estão dentro de nós. O ambiente, as pessoas à nossa volta, elas só vão criar a condição para que essa resposta chegue até nós. Então, esse é o caminho. Ótimo, vão ter coisas que do meio ambiente e tal, dos colegas, tudo vai influenciar. Elas vão influenciar, mas elas não vão dizer como que nós temos que sentir. E se elas falarem como nós temos que sentir, por que tu tem que obedecer? Boa pergunta. Boa pergunta. Guilherme Reis, nosso instrutor em Enneagrama, que eu tô só pela próxima oportunidade de me reciclar, de conhecer um pouco mais. E por falar em me conhecer um pouco mais, Guilherme, é um processo, não é fácil, né? É um processo doloroso. E eu acredito, já falou isso aqui, deve ser por isso que muita gente prefere olhar o outro, né? E perceber o outro do que se perceber. Porque uma vez se percebendo, a gente não tem outra alternativa a não ser procurar melhorar a partir disso, né? O que eu posso melhorar com isso? Vamos falar de resultados. Por que muitos negócios, e a gente sabe que tudo são relações, no mundo onde se demite tanto, se admite tanto por competências técnicas e se demite tanto, negócios se desfazem, coisas, né, vão ladeira abaixo em função de relações, né? De relacionamentos. Como é que o Enneagrama entra nessa questão aí? Principalmente para esse olhar empresarial. Entra de diversas formas, Eli. Eu lembro que há anos atrás eu comecei minha trajetória na graduação dando aula de sistemas de informações gerenciais, e a gente falava da perspectiva da informação e do conhecimento. Que informação era um fator meio limitante ainda, a gente estava aprendendo a lidar com sistemas ERP. Depois nós superamos isso e conhecimento era a dádiva, né? Ou seja, pegar as informações e transformar em algo que você possa tomar decisão. Hoje nem informação e nem conhecimento mais é fator limitante, porque você tem a IA que ela tem muito mais conhecimento que todos nós juntos e consegue entregar mais resultado do que um humano em muita coisa. Então, em tempo de máquina, a moda é você ser mais humano. Aonde que o Enneagrama entra? Em conseguir moldar melhor as relações, porque agora, teoricamente, nós temos mais tempo para poder fazer o quê? Olhar para as pessoas. E se você não está tendo tempo de olhar mais para as pessoas, talvez você tenha que reavaliar, porque hoje os nossos resultados dependem de pessoas. E o Enneagrama entra justamente para essa lógica. É muito bacana, assim, que todas as pessoas que vêm fazendo Enneagrama, elas vêm para a maior parte vem para uma perspectiva de negócio. E daí, vou melhorar como negócio. Vai melhorar como negócio. No primeiro encontro percebe que o negócio ele vai vir, mas vai ser a última coisa. Primeiro você vai melhorar como ser humano. E para você entender de pessoas na tua empresa, você precisa entender mais de ser humano antes do negócio. E o Enneagrama vai te dar este mapa. Não o mapa da pessoa, mas o mapa daquilo que é comum para ela. Para você entender que, tem pessoas que se você fizer pressão, elas vão andar muito mais rápido. Tem pessoas que se você fizer pressão, elas vão travar e vai desestruturar, meu amigo. E aí, às vezes, na tua atitude mais benéfica, intuitiva, você vai lá e faz o que tem de pior para aquela pessoa receber. E aí eu disse, mas eu não fiz por mal. Eu sei que não. Mas você faz por mal não se conhecer para entender como que aquela pessoa também pensa. Então, aí você está agindo por mal, né? Então, mas eu não tenho que fazer isso. Talvez não tenha, mas entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Uau. E aí eu preciso escolher fazer isso, né? Mas não é minha obrigação.
talvez não seja a tua obrigação falar pro Ali que, sei lá, né, a máxima do casamento, que não é para deixar a toalha molhada em cima da cama. Eu tenho certeza que o Ali não faz isso, tá? Não faz mais. Mas você não vai ficar falando para ele toda vez. Cara, se tem sentido para você, se você vai ser feliz com isso, então faça você. Porque talvez para você não custe fazer isso, para ele custe. Então, entre ter razão e ser feliz, se faz sentido para ti, faça você. Exatamente. E eu vou ter que falar novamente nessa questão, embora o tempo já não é nosso amigo aqui, 9 minutos já faltando para as 14 horas, mas dá tempo. Passa muito rápido. Muito, o tempo aqui não é amigo. E com relação ao Alexandre, tanto ele enneagramado, eu enneagramado, tem questões que a gente não, há muito tempo a gente deixou de aplicar energia, entende? Botar energia numa coisa que é do perfil dele, que antes, sem saber disso, demandava muita energia. A Elice gastava bastante. E muitas coisas também com relação à minha pessoa, ele também já deixou claro, amor, tá tudo certo. Ele não bota mais energia porque ele não é que ele desistiu, não tem nada a ver com desistir. Tem a ver com compreender que a Eli Rodrigues funciona melhor daquela forma e aproveitar, né? E lidar com isso de uma maneira diferente. Exatamente. É isso. E por isso eu acho fantástico. Já tem alguma coisa criada especificamente para casais? Sim, esse ano nós vamos ter uma formação desenhada única e exclusivamente para casais. Uau. E o pré-requisito é ter feito enneagrama antes, né? Então vocês dois estão habilitadíssimos, Olha né? aí, galera, enneagramados, vamos junto. Independente de com quem você tenha feito enneagrama, essa formação vai ser assim, cara, a gente vai começar a fazer as entrevistas com os casais para poder habilitar essa turma. Vai ser um trabalho muito legal, num final de semana, totalmente concentrado. Então tem novidades aí. Assim que eu tiver com ela, não posso dar spoiler ainda, não pode, sabe? não pode. Mas pode ter certeza que você vai ser, se não a primeira, uma das primeiras pessoas que eu vou convocar para me ajudar a disseminar esse trabalho. Maravilha, tamo junto. Isso aí é fantástico, a gente sabendo que pode, né, informar as pessoas de que existe algo, a decisão de participar não é da pessoa, mas a gente podendo compartilhar que gera resultados, que a gente consegue dar mais leveza nas relações, né, inclusive nas relações amorosas, íntimas, né, de casal, bacana. Guilherme, fala sobre essa próxima turma agora de Enneagrama. Show, nós começamos dia 25 aqui na FEMA, como de costume, nas tradicionais terças-feiras, das 19 às 22h30, em 10 encontros presenciais. Quem quiser se inscrever pode entrar lá no Instagram enneagrama.conecta ou no site enneagramaconecta.com.br, ou pode olhar as redes sociais da FEMA. Vocês estão sempre sendo parceiros em divulgar esse trabalho. FEMA também presente sempre. Show de bola, a gente agradece pela dimensão que isso dá para o trabalho, a credibilidade que o nome da FEMA tem. Então você pode entrar lá, chamar alguém da nossa equipe, tem mais 2 pessoas que me apoiam nessa etapa. Hoje nós temos um número bem bacana já para essa turma, de 25 pessoas. Nós não gostamos de passar de 30 pessoas, tenho combinado com o Carlos aí de manter um número de 30 pessoas, mas finalmente sempre tem que dar uma seguradinha assim, né? Porque para não comprometer a dinâmica, exato, né? porque a grande riqueza é a quantidade de pessoas poderem se sentir confortáveis a compartilhar. E nós temos uma sala preparada, um ambiente preparado, com carinho, com cuidado, pensando em todos os detalhes para que isso ocorra da melhor forma e da forma mais leve possível. Porque como tu disse antes, às vezes teve uma frase que escapou um dia e ela virou meio que um bordão assim, né? O cínico não sente vergonha de quem ele é. O maduro sente vergonha de quem ele é. Ou seja, se você está muito feliz sendo quem você é, não estou dizendo que há um problema em você ser feliz, mas talvez tenham partes tuas que você pudesse olhar. Então a maturidade nos faz ver que, cara, isso aqui eu não quero mais repetir em mim. Eu preciso transformar isso na minha vida. Esse é o ponto de mudança. Quando você tem coragem para colocar luz naquilo que hoje é sombra e você nega. Quando você tem coragem para, ao invés de julgar o comportamento do outro e se defender, você olhar para si e pensar assim, por que isso aqui diz algo sobre mim? E aí eu aprendi a lidar com isso. Esse é o ponto. Então, o cínico, ele não sente vergonha. O maduro sente. E faz algo para
melhorar, se transformar. Para se transformar. Meu querido, muito obrigada. Tu é de casa aqui, né? Não fique tanto tempo sem vir aqui compartilhar esse conhecimento riquíssimo com o nosso conteúdo, com o nosso público, né? E até uma próxima, Guilherme. Obrigado, Eli. Fico muito feliz de poder fazer esse trabalho. Eu digo para as pessoas que eu deveria pagar para elas poderem vir fazer Enneagrama, porque a quantidade de histórias, de momentos, de situações que eu me conecto, os próprios atendimentos individuais das pessoas que fazem Enneagrama e decidem continuar um trabalho por um período até poder se encaminhar para algo maior, é algo que tem uma grandiosidade, assim, que eu gostaria de poder compartilhar essas histórias. Obviamente pelo sigilo a gente não pode, mas o quanto eu consigo me transformar um ser humano mais empático, de poder olhar a realidade das pessoas e entender que não é o meu julgamento que vai fazer elas sofrerem menos ou mais. É o meu acolhimento que pode ser, que talvez seja um caminho para que ela se transforme. Então, meu convite para as pessoas é, cara, se autoconheçam da sua forma, cada um do seu jeito, no seu tempo, mas busquem o autoconhecimento, porque daqui a pouco, daqui 5, 10 anos, você vai ter se arrependido por não ter começado antes. Sem dúvida alguma. Tu falava aí, eu já estava imaginando um livro, assim, com, um pouco dessas histórias fantásticas de Guilherme Renz, instrutor Enneagrama. Vamos ver, quem sabe, né? Não vamos dar spoiler aí. Não vamos dar spoiler. Senti que a obra literária, hoje à tarde, tem aqui um bate-papo muito legal, daqui a pouco mais, às 15h30, com o professor Zé Damasceno. Vai estar aqui compartilhando o lançamento de uma obra literária. E quem sabe, daqui mais um tempo, né? Então, Guilherme Renz aqui para o lançamento de uma obra literária. Farei noite de autógrafos aí, vai tu e o Allen. Opa, maravilha! Maravilha. Show, Eli. Brigadão pela oportunidade, estamos sempre à disposição, espero retornar em breve. Amém. Muito obrigada. Dá um tchauzinho aqui pra galera que tá com a gente. Tchau pra você, vem pra cá, sintonize e se conecte com a Fema FM, porque nós somos a emissora feita pra você. Você acabou de ouvir Saúde em Dia, com dicas e